Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura, da Graça Eterna, né, queridos? Mas sejam todos bem-vindos, estamos vivendo no reino de Deus, estamos no reino de Cristo, né, do reino de Deus e o seu Cristo, né, que é a imagem do Deus invisível. Glória a Deus aí, a todos os irmãos que nos acompanham. Irmãos, nós estamos em uma série muito importante para nós que defendemos o preterismo completo e a graça eterna. O cristianismo tradicional sempre tem atacado, né, aquelas pessoas que pensam diferente deles. E isso nós podemos dizer que há séculos essa interpretação. Então, na verdade, o preterismo ele sempre foi atacado. E um dos ataques mais intensos que eu já pude ver foi um que vários pastores reunidos estão pregando, que eles comparam o preterismo com a heresia de Himeneu e Fileto, registrado lá, eu vou colocar para vocês verem. Então nós estamos abordando essa parte, esse texto de 2 Timóteo, em que o sistema religioso nos acusa de sermos a heresia de Himeneu. Então o que o sistema religioso faz? Eles leem estes dois versículos, olham para suas doutrinas e dizem: estão vendo? Esses são os que pregam que a ressurreição já ocorreu. Estes são iguais a Himeneu e Fileto. Mas quando eles dizem isso, irmão, sobre nós, na verdade, eles estão olhando a doutrina que eles apoiam sobre a ressurreição, e ela é altamente refutável nos dias de hoje. Nós temos aprendido de diversas formas, e hoje vamos mostrar mais uma delas. Mas, olha, basta dar uma olhada mais profundamente nestes versos que encontraremos o seu verdadeiro significado. Então, é isto que se trata essa série de mensagens. Refutar o que dizem de nós e entregar o que de fato houve naqueles dias. E daí vamos questionar o sistema religioso nesta doutrina da ressurreição. Por isso que é importante você saber disso. Por isso que é importante que vocês prestem bastante atenção nos argumentos que estão sendo utilizados, porque é necessário para a defesa de vocês também. Porque uma hora ou outra você vai encontrar alguém que vai apresentar esses versos para vocês. E nós estamos hoje no 8º capítulo. Então, se você não quer ser arrastado por evangelhos que prometem a lavagem, vai lá, veja e estude, tá? Porque é necessário. Bom, queridos, eu vou falar um pouquinho dos nossos livros, né? Hoje estou cheio de livro aqui, irmão, glória a Deus. Vou essa semana nos Correios mandar tudo, vou ficar sem nenhum. E chegou hoje, né? Hoje chegou mais uma remessa de Hebreus e o fim dos tempos. Olha, um livro sensacional que ajuda-nos a entender que Cristo é superior a tudo, né? Que mostra firmemente que Cristo ainda está entre nós. Glória a Deus, apesar de muitos estarem falando que Cristo já não está mais entre nós, que já não existe mais a figura de Cristo, né, irmão? Olha que ponto nós chegamos. Mas enfim, tá aí os nossos livros, tá legal? Se você aí deseja estudar, irmão, estuda bastante. Estamos entendidos então? Vamos então à palavra que desperta. Por isso que eu falo, vem para a graça e para o preterismo completo, que eu vou te explicar. Agora é a hora da palavra. Meus queridos, meus irmãos, glória a Deus. Queridos, a lógica é bem simples sobre a questão de Himeneu e Fileto. Se a ressurreição que o cristianismo prega hoje foi o único motivo para Paulo chamar, né, aquilo que Himeneu ensinava de gangrena, seria fácil. Então, se fosse como o sistema prega hoje, seria fácil para Paulo. Era só Paulo dizer o quê? Ó, irmãos, Himeneu está falando mentira. Vocês querem... vou provar a vocês que Himeneu é mentiroso. Vão aos cemitérios e vejam se os túmulos estão abertos. Vejam se tem gente saindo do mar. Porque a ressurreição, ela será visível. E até agora ninguém ressuscitou. Pronto, acabaria com o ensino de Himeneu, não é verdade? Sendo, irmãos, que não é isso que está escrito. Paulo enfrentou problemas sérios. Paulo enfrentou com Himeneu problemas de liderança, problemas de ordem da nova aliança. Se Paulo não enfrentasse essa oposição, tudo correria um risco muito grande de falhar. Eu já falei isso nos capítulos anteriores. Por isso que é importante você ver todos eles. Nós estamos na 8ª parte. Eu já trouxe para vocês quem era Himeneu. Quem era Himeneu? Himeneu era um judeu gnóstico. O que foi um judeu gnóstico do primeiro século, André? Eram judeus que aceitavam a visão de Jesus,
se converteram a Jesus, abraçavam a ideia de igreja, mas o que esses judeus gnósticos queriam? Eles queriam trazer resquícios da lei com eles. Irmãos, e Paulo, em todas as suas cartas, a gente nota que vivia em embates com estes judeus, ao ponto de Pedro também quase cair nessa de Mineu. Vocês lembram o que aconteceu em Gálatas? Paulo disse, não cedo nem um segundo para que a verdade do evangelho prevaleça. Irmãos, o negócio foi tão sério que Paulo chamou a lei de Moisés o quê? De esterco. Era isso o que estava acontecendo naqueles dias com Himeneu. Himeneu minava o que Paulo havia recebido do Senhor. Por isso Paulo usou esse termo forte de gangrena para se referir a estes ensinos. Então, o problema da ressurreição de Himeneu é porque ele defendia que a ressurreição do último dia, a ressurreição dos mortos, foi na ressurreição de Cristo. Como hoje muitos defendem. Então, eles ensinavam que na ressurreição de Cristo é que aconteceu a nova aliança. Irmãos, e se de fato isso fosse uma verdade, o templo ainda estava de pé. E haveria um grande problema. Então eles conseguiriam encaixar a velha aliança com a nova aliança, misturando o fermento. Então a questão de tempo da ressurreição naqueles dias era muito importante para determinar o fim total da lei de Moisés. Ou seria o fim parcial. Então, irmãos, nestes pensamentos que eu estou expressando para vocês, nisto que eu estou falando para vocês, o sistema religioso não alcança esse entendimento. O sistema religioso sucumbiu. Porque eles é que misturaram a lei com a graça, sem fazer essa observação. Nisto sucumbiu os que ensinam por aí que a ressurreição de Jesus é o começo da nova aliança, que é a plenitude dos tempos, e não, a ressurreição de Cristo não é a plenitude dos tempos, a ressurreição de Cristo não é o começo da nova aliança. E tem mais uma coisa, Paulo nunca defendeu a ressurreição corpórea. E, aliás, nem era defendido também por Himeneu. Não era defendido pelos judeus ortodoxos, irmãos. Eles não têm essa visão de ressurreição corpórea. E olha, e até os dias de hoje, os judeus ortodoxos não têm essa visão. Quem defende a ressurreição corpórea é o sistema religioso. Por isso que eles olham textos como estes, de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 17 e 19, vou colocar de novo aqui. Por isso que eles defendem esse texto, eles olham esse texto aí, e eles têm preguiça de quê? De estudarem. Aí dizem o quê? Que a ressurreição é corpórea. E olha, irmãos, não precisa ir muito longe para ver que a discussão entre Paulo e Himeneu não era em torno da natureza da ressurreição, e sim do tempo da ressurreição. Veja agora o versículo 11 e 12, que é o contexto. Está aí. Paulo falando sobre morte natural. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Então Paulo, ele fala sobre vida e morte nesse texto, não de ressurreição. Por isso que o sistema religioso, ele ignora o tempo definido biblicamente para a ressurreição, que era o quê? Era no primeiro século. Então, amados, esse é o contexto da briga de Himeneu. Agora é a hora da palavra. Então, esse é o contexto da briga de Himeneu. Esse era o fato. Então, meu querido irmão, entenda o poder disto que eu estou apresentando a vocês. Você não pode afirmar que Deus terminou suas ações com Israel sem afirmar que o dia do Senhor e a ressurreição ocorreram. O dia do Senhor e a ressurreição pertencem aos últimos dias de Israel e não aos últimos dias da era da igreja do sistema religioso. Logo, essa questão passa a ser fundamental e ela é ignorada ou negada por muitos que hoje prega o tal do evangelho herético, eterno e a tradição cristã que usa e abusa disto. Eu vou trazer agora para vocês um exemplo para ficar bem claro. Os capítulos 25, atenção, os capítulos 25, 26 e 27 de Isaías é inegavelmente postulada por Deus no momento em que o Senhor destruiria a cidade fortificada e entregaria o templo aos estrangeiros. Vamos ver Isaías capítulo 25, versículo 1 e 3, que contraria essa falácia de dizer que a ressurreição de Jesus é que representa a entrada da nova aliança no mundo? Olha aí, diz o texto: Ó Senhor, Tu és meu Deus,
exaltar-te-ei e louvarei o teu nome, porque fizestes maravilhas. Os teus conselhos antigos são verdade e firmeza, porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína, e do paço dos estranhos, que não seja mais cidade, e jamais se torne a edificar. Por isso te glorificará um povo poderoso, e as cidades das nações formidáveis te temerá. De quem está se falando aí, irmãos? Do povo de Israel. Do Israel do primeiro século. Esse é o dia do Senhor, e não a ressurreição de Jesus. Irmãos, o dia do Senhor é quando Leviatã, já ouviram essa figura? Que é a oposição, que é o diabolos, que é Satã, que é a lei, que separava, seria destruído. E isto, sem dúvida, foi o dia da salvação de Israel. Então tudo tem a ver com Israel, nada tem a ver com os dias de hoje. No entanto, também seria criado quando Yahvé abandonaria e destruiria o povo que ele havia criado, irmãos. Quando ele destruiu a cidade fortificada, que é Jerusalém, e transformou o altar de pedra em giz. Isaías capítulo 27, versículo 9. É por isso que a ressurreição de Jesus, irmãos, ela não pode ser enquadrada como o dia da plenitude dos tempos, o dia do juízo final. Diz o texto ali de Isaías capítulo 27, versículo 9. Por isso se expiará a iniquidade de Jacó, e este será todo o fruto de se haver tirado o seu pecado. Quando ele fizer, e todas as pedras do altar, como pedras de cal feitas em pedaços, então os bosques e as imagens não poderão ficar em pé. Logo, se o templo estivesse de pé ainda, como mostra essa profecia, o dia do Senhor não tinha vindo. Por isso, irmãos, que a coisa mais importante é definir o tempo das profecias nas Escrituras. Semana passada eu vi um camarada afirmando, um desses pregadores aí, que o dia do Senhor é a ressurreição de Jesus. Irmãos, esses caras estão se destruindo. E o pior, que leva um monte de gente junto. Por isso eu apelei para vocês em relação ao conhecimento. Nós temos que conhecer, nós temos que nos aprofundar. Somos obrigados, porque a nossa mente, irmão, ela está assim, ó. Ela está apanhando tudo. E se você não tiver um filtro, vai que você pega alguma coisa aí. E nós sabemos que hoje, irmãos, o que planta, colhe. Diferente, antigamente a gente não tinha esse pensamento. Ah, o Senhor perdoa. Não, irmãos, hoje não tem mais isso. Você planta, você vai colher. Vamos a mais uma ilustração para vocês entenderem que a ressurreição de Jesus não é a ressurreição dos mortos e nem é o dia do juízo final. Isso tem que ficar gravado, irmão, na tua mente. Vamos falar por que a nova criação de Deus aconteceu no momento da destruição do Israel e no primeiro século, e não na ressurreição. Isaías capítulo 65, versículo 13. Diz o texto ali, ó. O Senhor Deus te matará. Está falando de Israel, irmão. Isso é uma profecia contra Israel. E chamará o seu povo por outro nome. Logo, se a ressurreição de Jesus foi a entrada da nova aliança, o templo estava de pé e Israel também. Logo, isso não pode ser o tempo certo. A ressurreição de Jesus não foi a entrada da plenitude dos tempos. Não foi o dia do juízo contra Israel. Não foi o dia, como diz o texto aí, que o Senhor matou seu povo. Palavras duras, mas é Bíblia. Vamos para uma outra referência? Assim como Isaías, Daniel também antecipou a ressurreição e disse que seria isso aqui, ó, Daniel capítulo 12, versículo 7. Daniel 12, 7 diz o texto: quando o poder do povo santo estiver completamente destruído. Esse é o dia do Senhor, irmão. E na ressurreição de Jesus ainda havia pessoas de pé de Israel, né, irmão? Os que pediram, por exemplo, para que o sangue dele caísse sobre ele e a geração posterior, estava de pé. Os que crucificaram o mestre também, os sacerdotes estavam lá. Então é impossível que a ressurreição de Jesus seja o início da nova aliança, tá? Isso é importante, que a gente vai chegar lá no Himeneu. Vamos falar de Himeneu. E Himeneu pregava isso. Quem prega que a ressurreição de Jesus foi o começo da nova aliança, está com a ideia de Himeneu. Irmãos, para terminar, eu vou fazer um comentário com vocês de Daniel capítulo 12, tá? Porque um dia aqui eu afirmei que Daniel capítulo 12 também, a ressurreição de Jesus não satisfaz Daniel capítulo 12.
Os estudantes do cristianismo tradicional dizem que este capítulo de Daniel 12 prevê claramente uma ressurreição corporal do último dia. O sistema religioso fala isso, que Daniel 12 está avisando isso aí. Não sei como é que eles conseguem fazer. E eles arrolam Daniel capítulo 12 com João capítulo 5, versículo 28 e 29. Olha, presta atenção no que eu vou falar com vocês. Que é isso aí, ó. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Veja bem, eles concatenam isso aí com Daniel capítulo 12. Então eles dizem que nós fazemos acrobacias e ginásticas em cima dessas passagens. Ou então corremos dela, e não é verdade. Porque o texto não está falando de ressurreição corpórea. Vou falar sobre isso. Irmãos, eu só não entendo quais ginásticas eles dizem que fazemos. Agora, deixa eu voltar aqui com a minha imagem. Agora preste atenção. Na verdade, eles é que deveriam explicar como eles linkam essa passagem de Daniel 12 com João capítulo 5, versículo 28 e 29. Agora, o que é interessante é que os teólogos do sistema religioso ignoram totalmente o que Daniel disse no capítulo 12. Daniel, no capítulo 12, por exemplo, ele comenta que a ressurreição está ligada inseparavelmente da grande tribulação. Um evento que Jesus disse que está dentro de sua geração. É só você ler, irmão, Mateus capítulo 24, versículo 15 e 21. Depois vocês leiam. Isso eles não explicam. Eles nos informam que Pedro fala da salvação, que viria no tempo do fim. Não é assim que eles falam? Mas Pedro estava vivendo no tempo profetizado. Qual era o tempo que Pedro vivia? Vamos ver 1 Pedro capítulo 1, versículo 20. 1 Pedro capítulo 1, versículo 20. Diz o texto, ou disse o texto, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, e ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Pedro estava incluído nos últimos tempos. Nisto eles se calam, não é verdade? Eles, por exemplo, se calam também em Daniel, capítulo 6, versículo 7. Daniel, capítulo 12, versículo 6 e 7. Que eu nem coloquei, não coloquei, mas eu vou ler para vocês. Daniel, capítulo 12, versículo 7, que é aquele que eu trouxe, né? Está aqui, deixa eu botar aqui. Daniel 12, 7 está aqui, sim. Eles se calam diante desse Daniel 12, 6 e 7. Que afirma que todo o conteúdo deste capítulo de Daniel, inclusive quando Daniel fala de ressurreição, está se referindo o quê? À destruição de Israel como o fim da antiga aliança. Vou repetir. Todo o contexto de Daniel, capítulo 12, está se referindo a isso aí, ó. Quando o poder do povo santo estiver completamente destruído. O que está falando o texto? Está se referindo como o fim da antiga aliança. Nisto eles se calam. Irmãos, olha, eu teria aqui vários exemplos para passar para vocês, para fazer uma conexão entre a ressurreição e o fim da era de Israel. Mas eu julgo que isso já é o suficiente. E por que isso, irmãos, é importante? E qual a relevância para a questão da heresia de Mineu? Por que isso é importante? Veja bem, irmãos, eu estou informando que isto tem a ver com Mineu. Logo, os que ensinam, atenção, que a ressurreição de Jesus atende aos requisitos da nova aliança, se enquadra aqui. Mas, novamente, por que, André, isso é importante? Qual a relevância para a questão da heresia de Mineu? Irmãos, é importante porque nenhuma das visões futuristas da escatologia ensina que no fim da era atual, o tempo da ressurreição, Israel será destruído. Nenhuma escatologia futurista fala disto. E a escatologia bíblica fala. Quer que eu repita, irmão, para você entender? Nenhuma das visões futuristas de escatologia ensina que o fim da era atual, o tempo da ressurreição, Israel será destruído. Nenhuma delas. Muitos ensinam que Deus terminou com Israel na cruz e que a Torá foi encerrada naquele momento. Muitos pregam assim. Agora, para acabar com essa falácia, que é dos amilenistas, basta provar um ponto para que todo esse paradigma caia por terra. Vocês perceberam, irmão? Vocês estão percebendo? Nenhuma escatologia prega que a ressurreição virá com o fim de Israel. E como diz o texto lá, com todo o povo de Deus morto. O clássico, no máximo, que você ouve falar,
O clássico do cristianismo tradicional é dizer que Israel de hoje ou Israel de amanhã um dia vai se converter no fim da era cristã. Aí sim o Israel será destruído e entrará em cena a nova criação. No máximo que você ouve é isso. E o que nós temos visto quando estudamos a sério as Escrituras é que todas estas escatologias estão em aberta negociação de um ensino bíblico fundamental e inegável. É isto que nós estamos apresentando para vocês. O fato e a verdade absoluta é que a escatologia pertencia aos últimos dias de Israel. E a consumação escatológica só viria quando o mundo da antiga aliança de Israel fosse varrido, dando lugar ao mundo da nova aliança de Cristo e o seu reino eterno. Irmãos, agora para encerrar com chave de ouro, vamos ler Hebreus capítulo 12, do versículo 21 ao 28, para a gente fechar. Disse o texto, e tão terrível era a visão que Moisés disse, estou todo assombrado e tremendo. Mas chegaste ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Versículos agora do 25 ao 28. Disse o texto, vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. Terra e céu, vocês sabem o que está se referindo, né, irmão? Jerusalém e o templo. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam, que está falando do mundo espiritual. Por isso que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, está falando de Cristo, tá, irmãos? Tendo recebido um reino que não pode ser abalado, está falando de Cristo, tá, irmão? Retenhamos o quê? A graça, pela qual servimos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Está aí, abençoado. Por que Emineu pregava um perigo para aqueles dias? E hoje o sistema religioso está atrelado a isto. Trouxe o quê? A velha aliança e misturaram com a nova. E agora, alguns, tá, abençoados? Alguns, em troca de centavos de dólares, por causa de um like, atrás de inscritos, estão introduzindo heresias no meio da graça, trazendo fermento, mas embola a mente somente daqueles que não estudam, daqueles que só querem ouvir histórias, ouvir histórias, ouvir histórias. Agora fica uma pergunta no ar para todos nós. Irmãos, se o negócio com Jesus não fosse tão forte, porque a última é, que dizem por aí, que Jesus entregou o reino a Deus, consumou a sua obra e foi-se embora, sumiu. Jesus escafedeu. Se toda a Bíblia não tivesse alcançada por Jesus, se antes da fundação do mundo, se a eternidade, se os anjos, se todos os nomes da terra não são capazes para o nome de Jesus, se Jesus não existisse, nada teria acontecido e o mundo não existiria. Isso é a maior prova que ele é Deus. Então, abençoado, depois dessa, eu vou ficando por aqui. Reflitam, pensem nisso. Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Desafie tudo o que sabe sobre escatologia e ressurreição. Apostila, a heresia Imineia, revela verdades escondidas que confrontam interpretações tradicionais e trazem uma visão clara e bíblica sobre a ressurreição já ocorrida no primeiro século. Saiba por que a acusação contra Himeneu e Fileto pode estar sendo mal aplicada. Aprenda a aplicar uma hermenêutica correta e entenda a profecia das 70 semanas de Daniel. Adquira agora a apostila e transforme sua compreensão da Bíblia e da fé. Clique no link e dê o próximo passo rumo ao conhecimento libertador. Descubra como transformar sua espiritualidade e viver com serenidade no presente, através do preterismo completo, com o livro 10 Passos para a Plenitude Espiritual, de André Pimentel. Um convite para libertar-se do medo, reconectar-se com o propósito divino e abraçar uma vida plena de paz. Disponível agora no WhatsApp, leve a mensagem de tranquilidade e renovação para o seu dia a dia.